Dificilmente você vai encontrar por aí uma apresentação desse tema tão famoso da psicanálise sob uma ótica crítica, questionadora, como vai ter aqui nesse vídeo. Até nas faculdades, esses assuntos são apresentados assim de forma pouco crítica e costumam ser um divisor de águas dentro do curso. Quem acha estranha a teoria do complexo de Édipo entre os alunos fica com o pé atrás com a psicanálise, uma vez que o complexo de Édipo é uma das teorias psicanalíticas mais famosas e responsável por parte da revolução no entendimento psicológico do ser humano, conforme a psicanálise anuncia. Os alunos que aceitam sem contestação nenhuma passaram no primeiro teste para se tornar um psicanalista. O fato é que esse conceito costuma ser ensinado nas faculdades e em outros círculos psicanalíticos sem nenhuma consideração crítica. Ele é apresentado com admiração, com reverência pela genialidade de quem pensou nessa revolução no modo de enxergar a natureza humana. No máximo, é feita a consideração de que a ideia é fora dos padrões, o que é exatamente apontado como um grande distintivo a favor de Freud, o homem além do seu tempo, que pensava de forma inovadora e não tinha medo de bancar uma polêmica para ensinar ao mundo as verdades incógnitas sobre a psique humana. É dito também que o entendimento desse complexo de Édipo requer uma mente aberta para aceitar coisas que são difíceis de se encarar. Mas os questionamentos a respeito desse ensinamento ser correto, ou, pelo contrário, uma invencionice extravagante, geralmente fica de fora dessas aulas. Esse vídeo aqui definitivamente não vai fazer isso, não vai apresentar esse conceito de uma forma sem críticas. O complexo de Édipo é apresentado pela psicanálise como uma característica de uma fase do desenvolvimento das pessoas, com maior destaque para o sexo masculino, mas que também se aplica ao sexo feminino, em que supostamente a criança desenvolve uma atração exacerbada pela mãe e uma rivalidade em relação ao pai. A criança passa a enxergar o pai como um competidor pelo amor da mãe. Quem apresentou essa teoria foi Freud. Ele estava abandonando a antiga chamada teoria da sedução e desenvolveu essa nova visão sobre tensões sexuais em relação às crianças e resolveu aproveitar o antigo mito de Édipo. Em 1900, Freud já se mostra interessado por esse mito e em 1910 ele formula de forma mais acabada o conceito do complexo e usa o mesmo nome do mito, Édipo. Já o mito é bem mais antigo, vem de 4 séculos antes de Cristo. Foi escrito por Sófocles. É uma peça de teatro chamada Édipo Rei. Bom, sobre o mito não vou entrar em maiores detalhes, mas o importante é destacar que ele não fala da mesma coisa que o complexo formulado por Freud. O Édipo da peça foi abandonado enquanto ainda bebê, então ele nem foi criado com seus pais. E quando ele se envolve romanticamente com a sua mãe no futuro e depois mata o pai, ele já era adulto e nem sabia que aqueles dois ali eram sua mãe e seu pai. É bom frisar isso para mostrar que o complexo de Édipo de Freud já começa impreciso desde a referência mitológica que lhe deu origem. Porque ele costuma ser apresentado usando esse mito para dar-lhe uma credibilidade adicional, dizendo-se que Freud desenvolveu uma ideia que os sábios antigos gregos já haviam identificado. Mas isso é falso porque as abordagens, os focos, são bem diferentes. O mito tem em comum com o complexo os personagens e as relações de filho, mãe e pai, mas é uma dinâmica completamente diferente do que o complexo propõe para esse núcleo familiar. Então vamos falar de forma resumida sobre o complexo conforme foi idealizado por Freud. Ele criou esse conceito em 1910, como já foi dito.
e ele apresenta como algo que acontece no mundo psíquico das crianças entre os seus 2 e 5 anos de idade aproximadamente, e que é apresentado como algo que deixa marcas para o resto da vida, porque é algo que produz a constituição do sujeito. Nessa fase, o narcisismo e o complexo de Édipo são 2 conceitos centrais da psicanálise para explicar como que o funcionamento mental das pessoas será construído. E isso vai direcionar praticamente todos os problemas psicológicos que elas terão no decorrer da vida. Por isso que o psicanalista se preocupa tanto em fazer o seu paciente falar da infância. Numa terapia psicanalítica, quando você começa a narrar um problema atual seu, você sendo adulto até idoso, o psicanalista vai logo tentar estabelecer ligações desse problema com experiências familiares que você teve quando estava naquela fase inicial da vida, a fase do Édipo. Uma visão, digamos assim, amenizada desse conceito, destaca que a mãe é a primeira pessoa com quem o bebê tem contato, que lhe oferece as primeiras experiências, que lhe ensina as primeiras coisas, que lhe mostra o mundo, que acolhe aquele ser tão inocente e desprotegido, que é totalmente dependente. A mãe é quem satisfaz as suas necessidades e que por tudo isso faz se sentir especial e se torna central na sua vida. E o desenrolar do complexo de Édipo deve quebrar na criança uma fantasia de que ela será sempre o centro das atenções e de que vai ter tudo o que deseja no mundo. Aí entra o terceiro elemento do complexo, que é o pai, que vai ser a primeira figura que vai servir para mostrar para a criança que a vida é cheia de limites. Então, num primeiro momento, a criança é acolhida pela mãe e depois aprende a se acostumar com frustrações, com limites. Recebe o corte, termo que os psicanalistas usam para se referir à imposição de limites que é colocada pelo pai. Bom, até aí parece bem razoável, não é? Só que essa não é a versão completa da descrição do complexo de Édipo, conforme postulada por Freud. Nessa apresentação que eu fiz, foram deixadas de lado as partes com conotação sexual, a propensão ao incesto, a competição, o desejo de morte, tudo isso que está na formulação inicial. Freud achou que era essencial trazer esses impulsos nefastos para o complexo e atrelá-los, expande-se, às crianças com menos de 6 anos de idade. O complexo de Édipo, em sua forma original, fala claramente sobre um desejo incestuoso infantil. Exprime o desejo sexual ou amoroso da criança pelo genitor do sexo oposto e a sua hostilidade para com o genitor do mesmo sexo. Foi numa carta de 15 de outubro de 1897, dirigida a Wilhelm Fleiss, que Freud interpretou pela primeira vez a tragédia do mito grego de Sófocles e fez dela o ponto nodal de um desejo incestuoso infantil. Segundo as palavras de Freud, encontrei em mim, como em toda parte, sentimentos amorosos em relação à minha mãe e de ciúme a respeito de meu pai. Sentimentos estes que, penso eu, são comuns a todas as crianças pequenas. Então ele concluiu que a lenda grega baseou-se numa compulsão que todos reconhecem, porque todos já a sentiram. E veja, destaque seja dado, Freud projetou os sentimentos que identificou em si nos outros. E aí ele imaginou esse complexo baseando-se naquele mito que ele leu e que o impressionou muito. Freud nem trabalhava com crianças, nem acompanhava o desenvolvimento e a dinâmica de famílias. Ele foi bolando isso e dizendo que tinha uma base clínica, porque ele ia conversando com seus pacientes e ia interpretando aquilo segundo uma maneira que pode-se dizer enviesada, para confirmar a teoria que ele queria apresentar. Muitas vezes em seus textos ele coloca conclusões relacionadas a esse complexo sem nem estabelecer bem o porquê. Ele diz que percebeu em análises. Outro destaque. Veja que o referido complexo não fala de situações especiais.
de casos desviantes, de exceções. É uma teoria que se propõe universal. É uma descrição do processo de desenvolvimento psicossexual e social por que passam todas as pessoas. Existem diferenças na teoria do complexo de Édipo para o menino e para a menina, mas as considerações básicas se aplicam aos dois. Pois bem, isso é Freud, vai até o final dos anos 1930. Nos anos 50, veio Lacan e imaginou uma remodelação para a teoria. Lacan estava construindo uma teoria notadamente abstrata, centrada na ideia de significante, baseada em conceitos como imaginário, real e simbólico. Então ele transpôs o complexo de Édipo para essas perspectivas e o definiu como uma função simbólica. Não era mais então exatamente uma dinâmica entre as pessoas, do filho, pai e mãe. E então enunciou que o pai intervém sob a forma de uma lei, para privar a criança da fusão com a mãe. O pai realiza a castração. Castração é a extirpação do órgão sexual. E no complexo de Édipo de Freud, castração era castração mesmo. Segundo Freud, os meninos, quando descobriam que as mulheres não tinham pênis, eles pensavam que elas tinham perdido o pênis que tiveram outrora, por causa de alguma punição que receberam, de alguma coisa errada que fizeram. E depois os meninos ficavam com medo de que o seu pai fizesse o mesmo com eles, se soubessem que a criança estava querendo ter a mãe só para ele. Ou seja, os meninos ficavam com medo de que os pais os castrassem. De onde Freud tirou isso? Em seus textos, geralmente, ele não explica, mas ele joga algo assim, dizendo que é desse jeito. E aí, em 53, Lacan escreveu: a lei primordial é, pois, aquela que, regulando a aliança, superpõe o reino da cultura ao reino da natureza, entregue à lei do acasalamento. Ou seja, a lei da natureza é o acasalamento, mas a cultura passa por cima e proíbe essa relação da criança com a sua própria mãe. Observe então que nessa versão de Lacan ainda persistia a ideia claramente sexual na descrição do complexo. Mas então por que modernamente os psicanalistas deslocam o enfoque da teoria do complexo, da rivalidade da criancinha com seu pai, do desejo sexual pela mamãe, para a ideia de um filho egocêntrico, uma função paterna que é uma lei social presente na linguagem? Deslocam a ideia de mãe que tem uma atuação, de certa forma, sedutora para uma função materna mais impessoal. E essa ameaça que a criança sente deslocam para a ideia de uma interdição primária. Por que essas mudanças? Podemos ter uma pista aqui. O complexo de Édipo é uma noção tão central em psicanálise quanto a universalidade da interdição do incesto aqui está ligado. A pista é reforçada aqui. No Esboço de Psicanálise, seu último livro, Freud reivindicou a importância da lenda que havia descoberto 40 anos antes. Ele disse: permito-me pensar que se a psicanálise não tivesse em seu ativo senão a simples descoberta do complexo de Édipo recalcado, isso já bastaria para situá-la entre as preciosas novas aquisições do gênero humano. Portanto, o mito de Édipo surge na pena de Freud, no exato momento do nascimento da psicanálise, que foi quando ele abandonou a teoria da sedução, e depois vem a ser central, vem servir de trama a todos os seus textos. Então nós vemos que o complexo de Édipo não pode ser abandonado pela psicanálise, porque ele é essencial, ele é fundador da teoria. Se ele fosse abandonado, quase tudo na psicanálise precisaria ser reconstruído. Por outro lado, do jeito que foi proposto por Freud, ele não se sustentava diante de perguntas desafiadoras da sua lógica rígida e diante de novas organizações familiares que existem hoje em dia,
que se desenvolveram no mundo depois daquele cenário lá do começo do século XX, quando Freud o imaginou. Então, começando com as ideias plantadas por Lacan e seguindo pela segunda metade do século XX, o conceito mudou e veio a chegar naquilo que eu falei lá no início. Mas o conceito foi atualizado ou foi remendado?